Olá, boa noite a todos. Que alegria estarmos aqui juntos novamente. Segunda-feira, dia 15 de janeiro de 2024. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, e nós vamos saudando todos os amigos encarnados, os amigos desencarnados, os benfeitores espirituais da nossa casa espírita, e saudamos também aqueles que vão nos assistir depois, através dos nossos canais do Facebook, do YouTube, do Instagram, do Telegram. Então, sintam-se abraçados, sintam-se bem-vindos, sintam-se fazendo parte da família do SEAC de Olambra. Aproveitamos para lembrar a todos vocês, tanto os que estiverem agora conosco presenciais, quanto aqueles que vão nos assistir depois, coloque o seu copinho, a sua garrafinha de água. Ao final, ela será magnetizada. Ao final, nós receberemos o passe magnético espiritual ofertado pelos benfeitores amigos e vamos participar com muita fé, com muita confiança, com muita esperança, com a certeza de que os emissários do bem estão a posto para nos auxiliar. Então, amigos, nós vamos preparando a nossa noite, como sempre, lendo uma mensagem, fazendo uma prece inicial, para entrarmos nesse clima espiritual. Então, vamos pegar aqui o livro Vinha de Luz, Emmanuel e Francisco Cândido Xavier, e vamos ler a mensagem da noite. Nós abrimos aqui na mensagem 130. O título da página, Amai-vos, é uma passagem que se encontra em 1 João, capítulo 3, versículos 18. Mas antes, vou dar uma boa noite aqui para a Sônia Toledo. Seja bem-vinda, Sônia, fazendo parte desse encontro da nossa noite de segunda-feira. Então, em 1 João, capítulo 3, versículos 18, ele nos traz a seguinte mensagem: não amemos de palavra nem de língua, mas por obras e em verdade. Vejam que mensagem profunda. Não amemos de palavra nem de língua, mas por obras e em verdade. 1 João, capítulo 3, versículos 18. É muito fácil dizer eu amo, mas o exemplo vale mais que 1000 palavras. Boa noite, Sueli Reis, seja muito bem-vinda. Emmanuel, aproveitando essa passagem do Evangelho de João, 1 João, comenta dizendo: por norma de fraternidade pura e sincera, recomenda a palavra divina: amai-vos uns aos outros. Vejam o que o benfeitor diz. Jesus ensinou: amai-vos uns aos outros. Não determina seleções, não exalta conveniências, não impõe condicionais, não desfavorece os infelizes. Amai-vos uns aos outros. Não menoscaba os fracos, não faz privilégios, não pede o afastamento dos maus, não desconsidera os filhos do lar alheio, não destaca a parentela consanguínea, não menospreza os adversários. Prossegue o benfeitor, comentando essa passagem de 1 João. E o apóstolo acrescenta: não amemos de palavra, mas realizando obras, com todo o fervor do coração. Vamos repetir. E o apóstolo acrescenta: não amemos de palavra, mas realizando obras, com todo o fervor do coração. O universo é o nosso domicílio. A humanidade é a nossa família. Aproximemo-nos dos piores para ajudar. Aproximemo-nos dos melhores para aprender. Amarmo-nos, servindo uns aos outros, não de boca, mas de coração. Constitui para nós todos o glorioso caminho
de ascensão. Amarmos-nos servindo uns aos outros, não de boca, mas de coração, constitui para nós todos o glorioso caminho de ascensão. Emmanuel, o benfeitor, aí se coloca também para nós todos, tanto encarnados quanto desencarnados. Se amamos realmente, não de palavra nem de língua, mas por obras e em verdade. Então, amigos, encarnados e desencarnados, benfeitores que se encontram conosco, vamos orar para agradecer ao Senhor da vida, dando início a mais essa noite, cumprimentando também a JOP 1987. Então, que bom que você está aqui conosco. Vamos orar a Jesus, Mestre Divino, agradecendo a oportunidade de nos reunirmos nesta noite para refletirmos na mensagem do Evangelho, à luz da doutrina espírita. Com gratidão, Senhor, nós iniciamos este ano, iniciamos esta semana, te pedindo que esteja sempre ao nosso lado, para nos conduzir, para nos orientar, para nos fortalecer. Se conosco, Senhor Jesus, agora e para todo sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Que bom, estamos aqui juntos essa noite, cumprimentando a Inês Luchese, Sueli, Sônia Toledo, lembrando, ontem que estava conosco ontem, foi uma noite de emoção, porque o Facebook saía e entrava várias e várias vezes, mas no final nosso coração sobreviveu e nós conseguimos terminar o nosso encontro do domingo, Evangelho no Lar. E hoje, segunda-feira, com toda certeza, nós vamos ter essa oportunidade de estarmos aqui juntos e não vai haver nenhuma intercorrência. Então, para aqueles que já receberam a divulgação do tema da nossa noite, já sabem sobre o que nós vamos falar. É a boa notícia, é o tema da noite de hoje. A boa notícia. Quem não gosta de receber uma boa notícia? Quem não gosta? Por exemplo, alguém vem e nos avisa, olha, o time que você torce ganhou. A pessoa não teve oportunidade de assistir ao jogo e alguém avisa, um amigo, um familiar, o time ganhou. É uma boa notícia, a pessoa fica feliz. Ou então, no trabalho, toma conhecimento, vou ganhar um aumento de salário, ou vou ter uma promoção, ou vou poder fazer a viagem tão esperada, aquela viagem dos sonhos que eu estou programando há tanto tempo, agora vai dar tudo certo. E etc, etc. Uma data de casamento que é marcada, uma gravidez tão ansiada e que aí é positivo aquele teste e a pessoa tem aquela boa notícia. Você vai ser pai, você vai ser mãe. Quem não gosta de receber uma boa notícia? E o povo também, nós como povo brasileiro, também ficamos na expectativa de uma boa notícia. Todos os povos têm aquele anseio de receber uma boa notícia. Nós aqui no Brasil, qual seria uma boa notícia para nós? Acredito que muitos ficariam felizes de saber, por exemplo, a violência diminuiu, a inflação baixou, os alimentos estão mais baratos. Enfim, quem não deseja receber uma boa notícia? E não era diferente para o povo judeu. O povo judeu também ansiava por uma boa notícia, na época em que Pôncio Pilatos governava a Judéia.
eles tinham aquela ansiedade por uma boa notícia. E no livro Introdução aos Evangelhos, publicação da editora Vozes, o autor Battaglia, ele esclarece que o ambiente histórico em que o Evangelho surgiu é o do judaísmo. Muitas das vezes, nós, que somos espíritas cristãos, esquecemos que Jesus era judeu, Jesus nasceu naquele meio, e o Evangelho do Cristo, surgiu naquele ambiente histórico, ali do judaísmo, formado e alimentado pelos livros sacros do Antigo Testamento, pelos acontecimentos históricos, pelas instituições nas quais se encontrou inserido e pelas correntes religiosas que os especificaram. Então, foi todo um contexto, um contexto histórico aonde surgiu o Evangelho. Mas o que há a ver o Evangelho? A palavra Evangelho, para aqueles que porventura não saibam, se origina a palavra Evangelho do grego, e que quer dizer, no grego, é o angélio, quer dizer o quê? Boa notícia. Então, Evangelho quer dizer boa notícia, ou boa nova, por extensão. O sentido, vejam que interessante, o sentido mais antigo da palavra, ele está relacionado a uma gorjeta que era dada àqueles que traziam boas notícias. Então, a pessoa vinha com uma boa notícia, boas notícias, ganhava uma gorjeta em agradecimento por trazer uma notícia boa que deixaria a pessoa feliz. E nas cidades gregas, empregava-se o vocábulo evangelho quando ecoava a notícia de uma vitória militar, ou o nascimento do filho de um rei ou imperador. Era uma boa notícia. Uniam-se à notícia cânticos e cerimônias festivas, dando-se uma conotação de alegria. Ganhou a guerra, nasceu uma criança, filha de um rei, filha de um imperador. Havia uma boa notícia cercada de cerimônias festivas. Vamos então, amigos, vamos voltar no tempo, alguns milhares de anos, quando o povo hebreu, que depois passou a ser denominado judeu, mas quando o povo hebreu, através de seus patriarcas e profetas, trouxeram a Bíblia hebraica, hoje conhecida como o Antigo Testamento. A palavra testamento, às vezes a gente fala, mas não sabe bem o sentido. Testamento. Qual era o significado dessa palavra para o Antigo Testamento? Era uma aliança em hebraico. Então, testamento, em hebraico, significava aliança. E no Antigo Testamento, na Bíblia, que a Bíblia é dividida entre Antigo e Novo Testamento, logicamente que isso foi posterior, essa divisão, mas o Antigo Testamento ele é constituído de 39 livros, onde conta a história da antiga aliança feita por Deus, lembrando que isso tudo é uma coisa simbólica, mas essa aliança feita por Deus com a humanidade e a promessa da vinda de um Messias, de um Salvador, de alguém que viria para auxiliar aquele povo, com o objetivo de salvar o mundo. 39 livros para aquelas Bíblias ditas, como podemos dizer, aquelas Bíblias não católicas. Porque para a Bíblia católica, o Antigo Testamento, ao invés de 39 livros, é composto por 46 livros do Antigo Testamento e mais 27 livros do Novo Testamento. Se a pessoa tiver uma Bíblia católica,
vão ser 46 livros. Se ela tiver uma Bíblia que não seja da cunho católico, serão 39 livros. E o Novo Testamento? As palavras gregas, traduzidas como Novo Testamento, na verdade, dizem respeito ao quê? A um convênio, um novo convênio, uma nova aliança. Foi feita aquela aliança, simbolicamente, entre Deus e o povo hebreu. Veio todas aquelas orientações na Bíblia hebraica, que era o Antigo Testamento, e, posteriormente, passado cerca de 1.500, 1.800 anos, com a vinda do Cristo, aí o Novo Testamento, que foi o quê? Uma nova aliança, um novo convênio. As escrituras registradas na Bíblia e conhecidas como Novo Testamento, elas descrevem, documentam e ensinam sobre o novo convênio entre o Senhor e seu povo. É interessante, e nós temos procurado trazer essas reflexões para que nós, espíritas, que somos espíritas cristãos, possamos ter essa compreensão desde o princípio. Porque o Antigo Testamento, nós falamos a primeira revelação, que veio através de Moisés e dos profetas, a segunda revelação, que veio através de Jesus, e a terceira revelação, que é a doutrina espírita, que veio através dos espíritos. Então, o Novo Testamento, ele abrange 4 conjuntos de livros, assim discriminados: os evangelhos, os Atos dos Apóstolos, as epístolas, as cartas, principalmente as cartas de Paulo, as epístolas do apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios, e o Apocalipse, que é o último livro que veio através de João, o discípulo amado. O Apocalipse, que Haroldo Dutra Dias, grande estudioso espírita e grande estudioso das obras do Antigo e do Novo Testamento, inclusive com traduções diretamente do hebraico, tem nos trazido também ensinos a respeito do Apocalipse, que é uma grande dificuldade para a gente conseguir compreender o que João colocou ali no Apocalipse. É um grande desafio. Mas as informações sobre o Evangelho de Jesus, que na realidade o Evangelho é de Deus, mas que veio, quem veio em pessoa foi o seu Filho, amado Jesus, para nos revelar. Então, esse Evangelho de Jesus, essas informações sobre o Evangelho, elas estão contidas nos registros dos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós vamos ver que a forma como se encontra lá no Novo Testamento, ela vem assim, os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. Só que isso tudo foi séculos depois que foi feita essa organização. No princípio, não era assim. Temos que lembrar que naquela época, na época de Jesus, primeiro que ele não deixou nada escrito, segundo, que existiam os escribas, porque era tão difícil alguém saber escrever e conseguir escrever naqueles pergaminhos, ou então naquelas... Eles pegavam o couro do animal, limpava, curtia, era muito, muito difícil. Hoje a gente tem tanta facilidade que é difícil conseguir imaginar. Escrever uma carta, hoje a gente nem escreve mais carta, manda um WhatsApp, manda uma mensagem, ainda manda abreviada. Naquele período, há 2.000 anos atrás, precisavam ter pessoas especializadas, escribas, porque a maioria também era analfabeto, para poder registrar os fatos. Então, Jesus mesmo não deixou nada escrito. Tudo que ele falou foi oral e os
seus discípulos foram registrando. E o Evangelho, a boa nova, a boa notícia, o Evangelho cerne, a essência doutrinária do cristianismo, contém aspectos da biografia terrena de Jesus e seus principais ensinamentos. Quando nós pegamos cada evangelista, cada um se deteve num determinado ponto da vida de Jesus, dos ensinamentos. Mateus falou muito sobre toda a genealogia de Jesus. Cada evangelista procurou trazer uma parte importante e unindo os quatro, e logicamente que foi apenas uma pincelada de tudo que Jesus ensinou, mas mesmo assim, quanto nós temos a aprender e a refletir e colocar nas nossas vidas. O mais importante não é termos decorado as passagens do Evangelho, conhecermos o Evangelho de ponta a ponta. O importante é a gente refletir e falar, nossa, o que eu posso fazer com esses ensinamentos para a minha vida? Então, o Evangelho, a boa notícia, ali esses principais ensinamentos de caráter moral, coligidos segundo informações de Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus e João foram discípulos diretos, foram apóstolos de Jesus. Eles foram convidados pelo Mestre. Vem, siga-me. Mateus e João, de contato pessoal com o Mestre, escreveram, Mateus e João, eles escreveram em hebraico e em grego. Vejam, os dois eram cultos, os dois sabiam escrever e sabiam tanto o idioma hebraico quanto o grego, porque o grego era como se fosse o inglês da atualidade. Eles escreveram nos dois idiomas para que fosse mais fácil das pessoas terem possibilidade, não ficar somente restrita aos hebreus. Marcos e Lucas, eles redigiram seus textos diretamente já em grego. O primeiro, Marcos, transmitindo reminiscências de Pedro. Ele ouviu o que Pedro ia relatando e ele escreveu. E o Lucas, que era um médico, investigando e recolhendo informações também por via indireta, principalmente de Paulo. Paulo também não conviveu diretamente com Jesus, mas todo o conhecimento que ele foi adquirindo, ele foi comentando com Lucas, e Lucas escreveu o Evangelho. Então, os quatro evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Roberto Macedo, no livro intitulado Vocabulário Histórico e Geográfico dos Romances de Emmanuel, publicação da Federação Espírita Brasileira, veja que interessante. Esse autor, o Roberto Macedo, ele pesquisa os romances de Emmanuel, do benfeitor Emmanuel, e publica um livro com vocabulário histórico e geográfico, mostrando, pontuando o que Emmanuel escreve nos seus livros, a veracidade daquilo tudo e aquele vocabulário para que a pessoa possa ter essa compreensão. Um trabalho magnífico. Publicação da Federação Espírita Brasileira. Vocabulário histórico geográfico dos romances de Emmanuel. Mas o que o Roberto Macedo diz? Harmonizam-se os quatro textos sob inspiração mediúnica. Vejam, segundo o autor, e logicamente que tem todo um fundamento, os quatro evangelistas, os quatro discípulos de Jesus, inspirados mediunicamente, eles trazem esses textos. Mateus, que era um menosprezado funcionário, ele era um cobrador de impostos era visto
de uma forma muito negativa, ele atende ao aceno do novo chefe. Quando Jesus vem, diz: siga-me, e nele passa a vislumbrar o diretor supremo, o rei em nomenclatura humana, embora em nível do reino dos céus. Marcos, atemorizado quando jovem, com a intensidade da tarefa, sublima depois. Marcos era muito jovem, ele inclusive seguiu a Paulo, mas era um adolescente, ficou com receio. Passados anos, ele jamais amadurecido, ele vê em Jesus o servo incansável. E ali ele traz também o seu evangelho. Lucas, médico, mais intelectualizado, apresenta Jesus como entidade imaculada, presa pela genealogia ao pai Adão, porém subtraída ao pecado pela redenção no Pai Criador. Cada um escreve com o seu próprio sentimento, inspirados. João, que era um adolescente quando seguia Jesus, mais espiritualizado, portanto, mais próximo da essência dos ensinamentos de Jesus, tem olhos de ver no Cristo a entidade celestial, o Verbo mesmo de Deus, a palavra de Deus. Não apenas o rei, o servo, o homem, sinopse da biografia terrena. O Cristo, como nós dissemos, nada escreveu. Suas palavras, disseminadas ao longo dos caminhos, foram transmitidas de boca em boca e, posteriormente, transcritas em diferentes épocas, muito tempo depois da sua morte. Então, amigos, vejam, uma tradição religiosa popular formou-se pouco a pouco, tradição que sofreu constante evolução até o século IV. Durante meio século depois da morte de Jesus, a tradição cristã, oral e viva, é qual uma água corrente, em que qualquer se pode saciar. E não foi difícil essa tradição cristã oral, porque os judeus, os hebreus, eles já tinham esse costume de passar os ensinamentos de forma oral. E eles aproveitaram esse hábito para passar também esses ensinamentos de forma oral, mais ou menos durante 50 anos. Mas houve um momento que eles conseguiram ir, esses evangelistas, colocando no papel. O papel é uma forma de falar, porque não existia o papel, colocando tudo isso de uma forma escrita. E Leon Denis, no livro Cristianismo e Espiritismo, no capítulo 1, quando ele fala sobre a origem dos evangelhos, ele afirma que foi somente no fim do século I, entre os anos 80 a 98, que surgiu o Evangelho de Lucas, assim como o de Mateus, o primitivo, atualmente perdido. Mateus, ele escreveu primeiro um evangelho, depois ele complementou. Só que imaginem, 2000 anos, finalmente, de 98 a 110, apareceu em Éfeso o Evangelho de João. Precisamos, isso foi Leon Denis trazendo essas informações, mas nós sabemos que podem, às vezes, essas informações serem atualizadas, porque não tínhamos os registros que temos hoje. Hoje, com toda a tecnologia, muita coisa pode mudar, a ciência está sempre se atualizando, então não vamos ser radicais nessas informações, mas é um despertamento para nós espíritas irmos imaginando todo esse trabalho que foi realizado ao longo desses 2000 anos, ao lado desses evangelhos únicos, depois reconhecidos pela Igreja, grande número de outros vinham à luz.
A Igreja Católica, ela aceitou esses evangelhos, mas nós sabemos que tiveram outros evangelhos que foram considerados apócrifos. Mas, segundo os pesquisadores, os textos evangélicos utilizados pelos povos não anglo-saxônicos originam-se da Vulgata. O que significa Vulgata? É divulgada, latina. Então, esses textos se originam da Vulgata latina, que foi fixada a partir do século IV, quando Jerônimo, que era secretário do Papa Damaso I, verte do grego para o latim textos autenticáveis e separa os considerados de autoria obscura ou apócrifa. Vejam, 400 anos depois, século IV, que Jerônimo faz essa tradução do grego para o latim, que se chama a Vulgata Latina. Vão vendo quantas mãos trabalhando nesse evangelho. Mas o grego em que os evangelhos foram escritos foi o popular dialeto alexandrino, chamado quine, que era a língua mais falada, ou pelo menos compreendida, pelos homens cultos de todas as localidades do Oriente e do Ocidente do Império Romano. Como nós dissemos, se fosse hoje, seria o inglês. Naquela época, traduziram para o grego. Por essa razão, os evangelistas usaram o grego e não o hebraico. Como vimos, dois usaram o grego e o hebraico. Outros já foram direto só para o grego. Naquele tempo, vejam como que era complicado, porque eles pegavam uma pele de animal para escrever. Não podia ter erro. Então, e era muito difícil preparar uma pele daquela. Então, eles escreviam, não havia pontuação, nem separação de palavras. Os textos utilizavam apenas as letras maiúsculas do alfabeto grego. As palavras eram redigidas com letras minúsculas e sem espaçamentos. Era tudo junto. Imaginem, para aproveitar o máximo de espaço. A colocação de espaço entre as palavras e as frases foi adotada a partir do século IX depois de Cristo. A pontuação surgiu com o aparecimento da imprensa no século XV. 1.500 anos depois. É muita coisa. A organização dos textos bíblicos em capítulos, hoje a gente fala capítulo 1, versículo tal, capítulo 2, versículos de tal a tal. A organização desses textos bíblicos em capítulos, ela foi introduzida no Ocidente pelo cardeal inglês Hugo no século XIII, mais de 1000 anos depois. A subdivisão dos capítulos em versículos foi criação do tipógrafo parisiense Roberto Steffen, no século XVI. Hoje, a gente lê a Bíblia com tanta facilidade, e agora, então, com a internet, aí é que ficou fácil, porque a gente coloca lá e rapidamente localiza o que a gente quer ver. Mas vejam Só um minutinho aqui, amigos, porque aqui pelo Instagram está dizendo que está com pouquinha bateria, mas eu não estou conseguindo visualizar quanto ainda que tem de bateria pelo Instagram. Então, vamos acelerar para que não caia a nossa live. Eu vou pedir aqui ajuda aos universitários para ver se consegue colocar aqui o celular na carga, para que a gente não corra risco de cair
cair aqui pelo Instagram, porque apareceu aqui que está com menos de 20% de carga. Peço desculpa a vocês, mas ao vivo, 20% vai até o final, tem certeza? Bom, aqui os universitários estão dizendo que dá, então vamos que vamos. Mas vejam, hoje, tanta facilidade, e às vezes a gente diz assim, eu nunca li a Bíblia, eu nunca tive oportunidade. Inclusive, hoje tem a Bíblia áudio, é só colocar ela em áudio, você escuta toda ela em áudio. Então, a gente não pode nem dizer que não consegue ler as letras, que as letras são pequenas. Não, só colocar lá em áudio que a gente escuta. Nós estamos num século privilegiado. Mas, não obstante a existência de várias traduções inglesas da Bíblia, empreendidas durante a Idade Média, somente no século XVI a história registra a tradução definitiva da Bíblia inglesa, na forma que conhecemos atualmente. Então, na Conferência de Hampton Court, em 1604, foi proposta uma nova tradução da Bíblia, e 54 tradutores foram convidados para o empreendimento dessa tarefa em Oxford, Cambridge e Westminster. Vejam, faculdades em 1604 já existiam essas faculdades. E esses 54 tradutores para realizar essa tradução. E essa tradução ela foi dedicada ao rei James I, e foi publicada em 1611. Eles levaram 7 anos. Foram publicadas em volumes grandes. Trata-se de uma tradução também conhecida como a versão autorizada, que se enraizou de tal forma na história religiosa e literária dos povos de língua inglesa que as edições posteriores cuidavam apenas de simples revisões e não de substituições. Então, quem tem o hábito de ler a Bíblia já viu que às vezes vem assim, revista e atualizada. Revista e atualizada. Desde 1611, a mesma tradução, não houve modificação. Algumas dessas revisões aconteceram, e eu vou até pular essa partezinha aqui, porque é uns termos em inglês, mas os textos bíblicos publicados em língua inglesa, sobretudo o Novo Testamento, apresentam diferença das edições publicadas pelos demais povos. É que a tradução inglesa ela foi realizada diretamente do original grego e não do latim, porque o grego é que era a tradução original, do latim já foi traduzido do grego. Por isso que, às vezes, e agora, então, para facilitar, fizeram umas traduções com as palavras atuais, da atualidade, mas eu acho que perde um pouco o sentido, até e perde aquela beleza literária, porque todos os ensinamentos do Cristo, 90% do que Jesus falava, ele falava em poesia, em forma de poesia. E quando, para tentar tocar as pessoas, interessarem mais as pessoas, trazendo para essas palavras atualizadas, perde no meu entendimento, acho que perde bastante do sentido. Mas, concluindo essa viagem no tempo, que eu acho que é uma viagem linda, maravilhosa, falando sobre essa boa notícia, vejam, amigos, vejam que trabalho maravilhoso, realizado por dezenas de mãos, talvez centenas, para que hoje pudéssemos, talvez até milhares, para que pudéssemos receber essa boa notícia, que é a mensagem de Deus, através do seu enviado, com toda facilidade. Aproveitemos e desfrutemos, e procuremos colocar nas nossas vidas, diariamente, esses ensinamentos.
paz a todos. Então, amigos que estão aqui conosco, é muito bom estarmos juntos e nós aproveitamos para lembrar a todos vocês, aqueles que porventura ainda não colocaram o seu copinho ou a sua garrafinha de água, aproveitem, ela será magnetizada. Vamos receber o passe magnético espiritual e enquanto aqueles providenciam a água, aproveitando para cumprimentar a nossa querida Tassimara Sírio, a Cleia Santos, o Arnaldo Reis, Eudócia Reis, o Márcio Pedroso, Roberto Luiz Iscarano, espero que eu tenha lido corretamente, a nossa querida Fátima Luiz Alves, que bom estamos aqui juntos. Vamos fazer agora a nossa prece de encerramento, com muita alegria nos nossos corações. Antes de fazermos a nossa prece, dando um tempinho aos amigos para que coloquem sua água, lembrando aqueles que vão nos assistir depois, também com muita fé, com muita esperança, coloque a sua água, participem desse momento agora espiritual, esse final, recebendo essa energia de cura. Amanhã, terça-feira, nós temos o nosso estudo do Evangelho pelo Facebook e pelo Instagram, às 20 horas, e toda terça-feira nós temos uma reunião de vibração. A reunião de vibração, ela não é ao vivo, a reunião de vibração é toda terça-feira, de 8h30 às 9h30 da noite, à distância, é uma reunião de tratamento, onde nós acolhemos os nomes que chegam à nossa casa, tanto dos irmãos encarnados quanto dos irmãos desencarnados. Então, quem desejar encaminhar algum nome para a reunião de vibração, encaminhe para o WhatsApp do nosso Centro Espírita. Ao final, nós passaremos o número do WhatsApp, quem desejar uma orientação, um atendimento fraterno, ou encaminhar algum nome, aproveitem e possam encaminhar, que nós teremos o máximo prazer em atendê-los. Então, agora, eu vou beber um pouquinho de água, não vou beber toda, porque ela vai ser magnetizada. E nós convidamos, nesse momento, todos que estão conosco, vamos fechar os nossos olhos, aqueles que sentem uma necessidade maior de receber, mantenham-se confiantes, mantenham-se em sintonia. E os que sentem que têm condições de doar, vamos fazer uma grande rede de doação. Doarmos os nossos melhores pensamentos e sentimentos, deixarmos os nossos corações se expandirem com vibrações de muito amor, de muita paz. E os emissários divinos se utilizarão de nós para auxiliar a outros que neste momento necessitam. Vamos lembrar Jesus, quando diz: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e cansados, e eu vos aliviarei. O meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Quem desejar seguir-me, pegue a sua cruz e siga-me. E nesta noite, quando estamos reunidos em nome do Cristo Jesus, sabemos que todos nós que aqui nos encontramos temos a nossa cruz. Uns é a enfermidade, outros o desamor, a solidão, o desemprego. Cada um tem a sua cruz. Afinal, estamos num planeta ainda de provas e expiações. Mas confiantes, vemos o sorriso do Mestre
o seu olhar amoroso, e nós buscamos a sua ajuda, caminhando na sua direção. Nós dizemos: Senhor Jesus, mensageiro da esperança, ainda somos tão crianças necessitadas de luz. Nossa terra é a escola abençoada, é a bendita estrada que ao mais alto nos conduz. Suplicamos de vossa eterna bondade o celestial amparo para nos livrar do mal. Senhor, livra-nos principalmente das nossas próprias imperfeições, do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da prepotência, da mentira. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos vencer a nós próprios e sermos trabalhadores úteis da tua seara. E nesta noite, humildemente nós te pedimos, dai-nos a força, a coragem, a fé, para que possamos buscar sempre a ti, em todos os momentos, nos bons e naqueles que estamos sendo desafiados. Que não percamos nunca a nossa fé, a nossa esperança. E nós pedimos aos benfeitores amigos, aos governadores espirituais de todas as nações, que possam agora estar conosco, para que juntos possamos envolver o nosso planeta Terra, percorrendo, vasculhando cada milímetro do nosso orbe, pacificando, harmonizando os lares, percorrendo os leitos dos hospitais, as UTIs, as instituições coletivas, as ruas. E aonde houver um irmão enfermo, conflitado, sofredor, que as nossas vibrações, como gotículas de amor, possam ser depositadas sobre o coração de cada um desses irmãos, e que um suave refrigério se manifeste, que a paz esteja presente e que a cura possa se operar. Com muita fé, com muita confiança, nós nos unimos a esses benfeitores para junto magnetizarmos as águas que foram colocadas para transformar cada água na água da vida. Magnetizarmos tudo o que for possível para potencializar os efeitos de cura. Célula a célula, molécula a molécula, os benfeitores amigos se utilizam de nós para podermos auxiliar a tantos que agora padecem do corpo e da alma. Vamos vibrando muito amor, muita confiança, muita esperança, entregando aos benfeitores amigos a continuidade do trabalho. Vamos dirigir agora os nossos pensamentos aos nossos lares familiares, para que os benfeitores, vasculhando as nossas mentes, possam oferecer o que for de melhor para cada um que nos venha ao pensamento. Confiemos.
Gratidão, Senhor, por tudo que foi oferecido aos nossos lares e familiares, entes queridos, companheiros de jornada. E neste momento nós vamos receber o passe magnético espiritual, essa energia de cura. Vamos aproveitar este momento para louvar a Deus, agradecer e, se desejar, realizarmos os nossos pedidos em nosso próprio benefício. Sintamos neste momento essa energia de amor sendo derramadas sobre nós, percorrendo todo o nosso ser. E a cura se manifesta, a cura do corpo, a cura da alma. Mas essa energia se expande mais ainda, além do corpo físico, criando em torno de nós uma redoma de proteção, de saúde e de paz. Muito obrigado, Senhor, por tudo que recebemos, agradecendo aos nossos protetores individuais, às equipes espirituais que se encontram conosco, agradecendo a Jesus e pedindo, Senhor, conduza-nos, Senhor Jesus, sempre pelo caminho do bem, do amor e da caridade. Abençoa a nossa semana e que possamos estar novamente reunidos na próxima semana, participando deste banquete espiritual. Com gratidão a Jesus, a Deus nosso Pai, a todos os emissários divinos, nós vamos encerrando a nossa noite, convidando a todos suavemente, vamos abrindo os nossos olhos, nos situando novamente no ambiente onde nos encontramos, desejando que a doce paz de Jesus permaneça no lar e no coração de cada um de vocês. Muita paz. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Queridos amigos, depois de tudo que recebemos, só podemos agradecer, lembrando a vocês que amanhã temos o nosso encontro às 20 horas pelo Facebook, pelo Instagram, nosso estudo do Evangelho, à luz da doutrina espírita, e aproveitamos para passar o novo número do WhatsApp do nosso Centro Espírita, porque confesso a vocês que lá no Instagram, eu acho que ainda está o número antigo, mas o novo número do WhatsApp do nosso Centro Espírita é o DDD 19 e o celular 99-456-4473. 19-99-456-4473.
Até amanhã, às 20 horas. Beijo no coração de cada um de vocês. Foi muito bom estarmos juntos. Saúde e paz. Me despedindo. Ah, a Inês aqui se despedindo também dos universitários. É isso aí, Inês. Nos despedindo aqui dos amigos do Facebook, que hoje, graças a Deus, não teve nenhum problema. Então, um beijo grande aos amigos que estão aqui pelo Facebook. Até amanhã, com as bênçãos de Deus.